Êxodo capítulo 3. Acharam, irmãos? Glória a Deus. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, aqui no original apareceu o anjo de Jeová, né? Numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, a sarça não se queimava, não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não queima, né? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Ainda disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra da escravidão, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é o meu nome para sempre. E assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Aleluia. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, Deus falando, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Aleluia. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todos os seus prodígios, com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. E eu darei mercê a este povo, darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e assim despojareis os egípcios. Somente esse capítulo todo. Que o Senhor se sirva
em abençoar a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Amém? Glória a Deus. O tema para esta manhã é servos destacados. Servos destacados. Quantos querem ser um servo? Quantos querem ser servos destacados? Eu creio, meus irmãos, que esse ano que nós passamos, eu estou preparando uma palavra, eu estou sentindo uma palavra para ministrar no final do ano, não sei se domingo ou se na quarta-feira, mas a gente escuta muita coisa e também fala muita coisa, mas eu creio que um dos propósitos desse ano para a nossa vida foi testar a nossa fé, testar o nível do nosso compromisso com Deus, testar o nível do nosso compromisso com a obra de Deus, testar a nossa perseverança, mas a Bíblia diz que a aprovação, ela é positiva, porque a aprovação nos leva para perto de Deus, não é? A aprovação de Deus nunca é para nos destruir, e sempre para nos elevar. E eu creio que o que Deus quer encontrar o que Deus quis encontrar e quer encontrar neste tempo de incerteza, porque a palavra hoje para o mundo é incerteza. Ninguém sabe o que vai acontecer, não é? Como nós não sabíamos em março ou no começo do ano o que iria acontecer, né? Deus quer encontrar servos destacados. Deus quer destacar servos que façam a diferença, que glorifiquem o nome de Jesus. Eu estava lendo lá em Romanos 16, 7, em que o apóstolo Paulo fala sobre alguns apóstolos que se destacaram entre outros apóstolos. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês nessa manhã: não basta ser igreja, tem que ser destacado. Não basta se reunir, não basta carregar a Bíblia debaixo do braço, não basta dizer que é evangélico, tem que se destacar. Deus quer levantar uma igreja que se destaque, e no linguajar paulino, no linguajar de Paulo, ele diz uma igreja que brilha na escuridão, uma igreja que brilha nas trevas, que brilha como astros, como luzeiro no mundo. Então não basta apenas você fazer parte de uma igreja, mas você tem que fazer parte de uma igreja que se destaca. Você precisa ser um homem e uma mulher de Deus, um jovem que se destaca. A palavra destacar, o verbo destacar, olha que coisa curiosa, o verbo destacar é um termo militar, é uma palavra de uso militar, daí vem a palavra destacamento. E o verbo destacar significa ser separado para cumprir uma missão. Ser escolhido para cumprir uma missão. Então, irmãos, servos destacados significa servos que se predispõem, que se dispõem, que se rendem, que se colocam nas mãos de Deus para cumprir a missão que o Senhor tem para a sua vida e para a vida da sua igreja, aonde ela está. O Senhor não quer que você faça uma faculdade, mas que você seja destacado na faculdade. O Senhor não quer que você se case apenas, mas que o seu casamento se destaque. O Senhor não quer apenas que você seja um líder de célula, mas que a sua célula se destaque. O Senhor não tem para mim apenas um ministério pastoral, mas que meu ministério pastoral de alguma forma se destaque. Não é apenas que você seja mãe, pai, um profissional, ou seja lá o que for, mas que em tudo na tua vida você seja destacado. Então, destacar, esse termo significa fazer partir com uma missão, com um propósito, fazer aparecer, separar. Destacamento significa um grupo de pessoas que caminham juntos no mesmo compasso, debaixo da mesma ordem, na mesma direção, para fazer algo que lhes foi ordenado fazer. Então esse é um termo militar, e a Bíblia usa muitas vezes os termos militares daquela época para destacar, para nos ensinar santidade. Mas pastor, o que tem a ver isso com Moisés? Aqui esse texto que nós acabamos de ler, diz a palavra aqui que Deus desce a Moisés, quando Moisés estava cuidando do seu sogro em Midian.
Cuidando do seu sogro, não, cuidando do rebanho do seu sogro, né? E Deus aparece a ele ali, e Deus dá a Moisés o seu chamado. O chamado de quê? Para quê? Para libertar o povo de Israel do Egito. Esse era o chamado de Moisés. Veja bem, Deus separa Moisés, Deus destaca Moisés, Deus diz, eu vou colocar pessoas com você, vai lá e fala aos anciãos. Os anciãos eram um tipo de liderança, de pastores hoje, de pessoas que tinham experiência com Deus. Então vai lá e chama os anciãos, formem um grupo, se destaquem, formem um destacamento, vai e tira meu povo de lá, para aquilo que eu tenho para fazer. E ao ler esse texto, eu vejo, irmãos, como podemos ser pessoas destacadas nesse tempo. Amém? Quantos querem saber? Amém. Não senti firmeza, não. Aleluia. Sabe, eu preciso me destacar, não pela minha voz, né, bonita, pela minha pregação. Não, eu tenho que me destacar com algumas coisas. Primeiro, eu gosto do ponto 1, ponto 2, ponto 3. Dizendo, pastor, você é aquele pastor do ponto 1, do ponto 2, do ponto 3, 4, 5. Não, eu vou até o 20. Amém? Quais são esses servos que precisam ser destacados, ou que precisam se destacar nesse tempo? E aí já vai, eu falei que estava preparando uma pregação e entrei em outro assunto, mas eu não quero dar spoiler, né? Eu não quero dar spoiler, porque senão você nem vai vir, né? Mas um pequeno spoiler, esse ano foi o quê? Eu quero terminar em 2020 pregando sobre isso. O que foi? Foi o quê? 2020 foi o quê? Como você considera 2020? Eu outro dia cheguei no lugar e falei, esse ano não está fácil não. A pessoa dizia, esse ano é para esquecer. Aí o outro falou assim, para mim já acabou. Então cada um tem uma definição para esse ano. Mas você e eu? Isso nós vamos ouvir no final do ano, ok? Quem são os servos, ou como é a igreja que o Senhor quer destacar nesse tempo? Primeiro ponto para ser um servo destacado é aprender a se esvaziar. Precisamos aprender a nos esvaziarmos de nós mesmos. Por que isso é importante para nós? É importante porque a Bíblia diz que Moisés era cheio da sabedoria, do conhecimento, ele foi instruído em toda a ciência do Egito, que era o império mais desenvolvido naquela época, e ele foi criado lá com todo o conhecimento e sabedoria do Egito, mas ele não tinha experiência e conhecimento com Deus. E se você quer ser alguém cheio de Deus, precisa se esvaziar. Se esvaziar significa, Senhor, eu boto meus conceitos e preconceitos aos pés da cruz. Minhas razões, meus achismos. Sabe, Deus não enche quem já está cheio. Deus só enche quem está vazio. Aleluia. Se você está cheio de ideias preconcebidas, se você está cheio de achismo, se você diz, meu Deus é isso, Deus para mim é isso, Bíblia para mim é isso, igreja para mim é isso, céu para mim é isso e aquilo. Se você está cheio das suas ideias, Deus não pode te encher mais. Agora, quando você se esvazia, quando o crente se esvazia, se humilha e diz, Senhor, me dá mais de Ti, eu quero mais de Ti, quero me esvaziar de tudo que eu acho que é certo ou errado, para saber aquilo que Tu achas que é certo ou errado. Então, o primeiro ponto aqui para Moisés se destacar daqui para frente, é que precisava aprender a se esvaziar. Deixa eu te falar, essa frase é muito importante, aprender a se esvaziar. Isso é um processo. É um processo em que você vai se esvaziando de você mesmo e Deus vai te enchendo de Cristo. Glória a Deus. Segundo, são aquelas pessoas, se você quer se destacar, quer ser um crente destacado, você precisa estar aberto às manifestações de Deus. Você precisa estar aberto ao sobrenatural de Deus. Você precisa ter uma vida espiritual que seja além da rotina. Que vá além da rotina. Nós não fomos chamados, irmãos, para estarmos... Nós temos que ter uma vida disciplinada, lógico,
oração, leitura da palavra, estar na igreja aos domingos, frequentar a célula, tudo isso é disciplina, mas nós temos que subir um nível a mais. Aleluia. Quando Deus quis conquistar e apartar Moisés e destacar Moisés, Deus apareceu numa sarça, num pedaço de mato, num arbusto que pegava fogo e não se consumia. O que Deus queria mostrar a Moisés? Que ele precisava estar aberto para as manifestações de Deus. Deus não deixa de agir, mas eu não escuto, não vejo, deixo passar as manifestações de Deus. Aleluia. Sabe, deixa eu te dizer, você e eu não podemos nos acostumar com a rotina, nós temos que ter fome e sede de Deus. Eu peço ao Senhor e peço todo dia, Senhor, me dá fome da Tua presença, fome da Tua palavra. Porque senão, irmãos, eu vou cair no perigo da rotina. Quarta-feira eu tenho culto, domingo, toda segunda eu vou para a igreja, terça para a igreja, terça é o dia que eu tiro para ler meu livro, quarta é o dia para... Isso é uma rotina. O Senhor quer, além da rotina, o Senhor quer que a gente tenha paixão por Ele, o Senhor quer que a gente saiba que não há encontros especiais com Deus. Irmãos, acabou o tempo dos encontros especiais com Deus, não há mais isso. Não há mais isso, presta bem atenção. Se você é uma pessoa que acha que para encontrar com Deus, você precisa estar num lugar, numa hora, você está equivocado, porque não se encontra com quem já está com a gente. O Senhor não vem encontrar comigo aos domingos, 10h30 da manhã. Ele não vem encontrar comigo no meu momento de leitura. Não, irmão, Ele habita dentro de nós. Ele mora dentro de nós. Aonde você for, o que estiver fazendo, Deus está lá com você. Se você quer ser um crente destacado, você precisa ter consciência disso, porque se você não tiver consciência disso, você vai ter oscilações na sua vida espiritual. Você vai achar que ir ao mercado para comprar banana não é espiritual, quando na verdade é. Você vai achar que trabalhar numa determinada obra não é espiritual, ali não é igreja, ali não tem canto, ali não tem nada, ali é uma empresa, ali é o meu trabalho. Você vai achar que não tem nada de espiritual nisso. Então é preciso que você entenda que Deus habita em você 24 horas por dia, aonde você estiver, aonde você for, você nunca mais vai encontrar com Deus. Ele já encontrou com você, você já encontrou com Ele, Ele está no seu coração, Ele habita dentro de você, e se você estiver trabalhando, lá Ele está. Se você estiver na praia tomando um bronze, lá Ele está. Se você estiver jogando futebol, lá Ele está. Então cuidado ao machucar os outros. Quando você estiver no computador à noite, lá Ele está. Vendo a novela, lá Ele está. O Senhor habita em você, e quando você se lembra disso, você pensa 3 vezes antes de falar uma bobagem, você pensa 3 vezes antes de fazer algo errado. Então, se você quer ser um crente destacado, você precisa estar aberto às manifestações de Deus. Você precisa querer mais do que uma simples rotina espiritual. Terceiro, se você quer ser um crente destacado, e quando eu falo crente, eu estou falando de uma igreja que se destaca não por seu tamanho, nem pelos seus programas, mas se destaca pelos princípios de Deus na sua vida. Se você quer ser um crente destacado para final deste ano e para ano que vem, você precisa aprender a buscar estar perto de Deus e exercer sua confiança. Você precisa entender e precisa confiar em Deus. Você sabe que uma das coisas que mais estamos sendo provados é a confiança. Você só pode confiar em alguém se alguém estiver com autoridade, ou se você conhece alguém. Você não confia em quem você não conhece. Você não confia em quem não tem autoridade. Alô? Confiar significa que você não vai entender tudo. Nós falamos isso quarta-feira passada aqui. Confiar significa que você não vai entender tudo, mas você põe sua vida na mão de Deus.
Lembra que eu falei com os irmãos que quando você está internado, você tem que confiar no tratamento, você tem que confiar no médico, você não fica perguntando, não fica fazendo perguntas científicas. Ele não tem a cada medicamento que ele te passa, cada vez que a enfermeira vem te aplicar um medicamento, você não fica pedindo explicações científicas, você simplesmente dá o seu braço e vai lá agulhada. Por que você faz isso? Porque você sabe que quem está te tratando tem autoridade para isso. E você sabe que a pessoa que está te tratando quer te curar. Quer que você saia daquela cama, quer que você saia daquele CTI, quer que você saia daquele... Sabe que às vezes Deus faz assim com a gente? Sabe que às vezes Deus tem um tratamento que a gente não consegue entender, mas a gente confia, porque a gente sabe que Ele ama, a gente sabe que Ele ama a gente, que Ele quer o melhor para nós. E às vezes a gente não entende por que está acontecendo, mas também não precisa pedir explicação, e se pedir também Deus não vai dar no momento. Então, se você quer ser uma pessoa destacada, confia quando ninguém está confiando. Confia quando ninguém está confiando em Deus. Confia quando as pessoas que a gente liga, eles dizem, olha, estou mal, estou esfriando. E, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem crente que pode passar 1 ano, 2 anos sem ir à igreja, o termômetro espiritual dele não cai, porque ele é maduro, ele sabe que ele é a igreja. Mas tem pessoas que não podem ficar 2 semanas fora da igreja, na terceira já está lá na balada. O que é isso? Essas pessoas não se destacam na fé, não se destacam porque falta confiança. Quarto, se você quer ser um crente destacado, você precisa aprender a responder prontamente a palavra do Senhor. Deixa eu dizer algo, querido. Verso 4 diz, vendo o Senhor que ele se voltava, o Senhor o chamou e disse, e Moisés respondeu, eis-me aqui. Moisés, e Moisés disse, eis-me aqui. Sabe, irmão, você está escutando a palavra, esse não é o problema, gente. Esse não é o problema. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 12 anos de idade e não tinha internet. Não, era uma coisa chamada EBD, Escola Bíblica Dominical. Não tinha internet, não tinha célula, a igreja que tinha um telefone era rica. E a congregação toda usava. A igreja que tinha uma Kombi, irmãos, eu odeio Kombi. I hate Kombi. Nossa igreja comprou uma Kombi. Quantos lembram? Comprou uma Kombi? Nós saíamos dividindo pelo bairro. Nossa igreja conquistou uma Kombi, comprou uma Kombi. Graças a Deus, o Senhor deu fim nela. Irmãos, nós estamos hoje, tem palavra, gente. Tem palavra 24 horas, nossa igreja aqui tem palavra. Você vai para a televisão, você vai para a internet, tem palavra. O problema não é falta de palavra, o problema é falta de correspondência. É o quanto você está correspondendo. Irmãos, olha, o que eu estou vendo, o que eu estou recebendo, irmãos, de vídeo a respeito da volta de Jesus. Tudo é a besta, tudo é o apocalipse, tudo é o arrebatamento, porque a vacina é o sinal da besta, porque não sei o que, não sei para não quer, e porque tem uma... Gente, a minha pergunta é, você está preparado para subir? Saber que Jesus vai voltar, eu sei, eu quero estar preparado. Eu estou preparado para a grande tribulação, eu estou preparado para o aperto que vem, para a perseguição. Sabe, irmãos, eu tenho que ler a Bíblia dia e noite, você tem que ler a Bíblia dia e noite, é a palavra de Deus, é o mandamento de Deus. Agora, não importa o quanto eu leia a Bíblia, o que importa é o quanto a Bíblia te lê. Não é o quanto eu marco na minha Bíblia, eu tenho a minha Bíblia toda marcada. Gente que estuda a Bíblia tem a Bíblia marcada, né? Tem tudo que vê de importante marcado. Não é o quanto eu marco a Bíblia, é o quanto a Bíblia me marca e me transforma, à medida que ela vai me falando e revelando os princípios de Deus. Então nós vamos ver pessoas que estão com a Bíblia decorada, mas a Bíblia não os marcou, não os transformou, não os mudou.
Claro, irmãos, que nós temos que conhecer a palavra, não estou discutindo isso, porque se você conhece a verdade, você vai saber identificar o mentiroso, o falso, então você precisa conhecer a verdade. Mas não é o ler, é o se deixar transformar por essa palavra. É o se deixar marcar. Você vai falar assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Que versículo. Nesse momento que eu estou lendo aqui, minha Bíblia está marcada. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho, que deu o seu Filho para morrer na cruz, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Você vai lá, marca de vermelho, e marca de aquela cor que marca texto. Mas o que isso marcou você? Você se arrependeu? Você entregou sua vida a Jesus? Quando a Bíblia diz, não adulterarás, você vai lá e marca, vou marcar para mostrar para alguém. Mas esse não adulterarás mudou você? Não se assente na mesa dos ímpios, dos escarnecedores. Você vai lá, importante esse versículo, importante. 2 semanas depois, está você lá no meio dos escarnecedores. Você está entendendo por que precisamos de um avivamento? Por que precisamos de um avivamento, não de oba-oba, mas um avivamento de dentro para fora? Então, quem vai se destacar? Quem vai se destacar? Aqueles que respondem prontamente à palavra. Aqueles que a cada revelação muda a sua vida. A cada revelação se encaixa nela. Alô, igreja, quantos estão aí? Levanta a mão, irmão. Você levantou meia mão só. Aleluia. Quinto, são os que estão dispostos a tirar a sandália dos pés, porque Deus está mandando. Isso significa viver em santidade. Irmãos, deixa eu falar algo para você. A Bíblia é muito clara. A Bíblia diz, sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Então, existem 2 lados da santidade. Primeiro, Cristo é santo por mim. Você está entendendo isso? Nenhum de nós pode ser santo sem Cristo. Cristo é a minha santificação, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, diz que Jesus é a minha santificação, redenção, justificação. Ou seja, eu não sou isso tudo por mim, eu sou porque Ele é. Então, se eu estou em Cristo, eu sou santo, justificado, redimido. Isso é uma coisa. A partir daí, eu vou andar em santidade. Então, santidade é uma escolha, santidade é um propósito, santidade é um estilo de vida. Santidade, meus irmãos, é pela fé e por obediência. Quem vai se destacar? Não é quem anda com saia aqui, cabelo aqui. Não é isso. Nós não vamos nos destacar de maneira religiosa, nós vamos nos destacar separando-nos para Deus. Amém? Quem vai se destacar? Quem está dizendo, Senhor, não abro mão da minha santidade. Ou melhor, não abro mão da tua santidade. Alô? Amém? Estou disposto a tirar as sandálias dos meus pés e renunciar àquilo que me separa de ti. Quem é que vai se destacar? Qual é o jovem que vai se destacar? Aquele que se guarda, aquele que não namora qualquer um, aquele que não usa qualquer tipo de coisa, aquele que não vai a qualquer tipo de lugar. Qual é a família que vai se destacar? É aquela que não tem problema? Não existe família perfeita, a começar pela do pastor. A começar pela família dos líderes. Não há família perfeita, mas há famílias que se destacam. E eu não quero ser uma família perfeita, eu quero ser uma família que se destaca. Eu não quero ser uma igreja perfeita, porque já sei que nunca vamos ser, mas eu quero ser uma igreja que se destaca. Você tem que ser um profissional que se destaca. Você tem que ser um adolescente que se destaca. Tem que ser um jovem que se destaca. Lá no seu local de trabalho, você não pode ser mais um igual. Você tem que se destacar.
Nós vamos vencer esse negócio de dizer assim, ó, não quero mais contratar crente. Vamos vencer isso. Temos que acabar com isso. Temos que mudar isso, gente. Não vou mais, não quero, porque crente ora o dia inteiro. Nós temos que acabar com isso. Crente faz culto o dia inteiro. Não, nós temos que nos destacar. Nos destacar. Fazendo o que tem que ser feito. Fazendo da melhor maneira. Respeitando, honrando, cumprindo o horário. Sabe o que a minha Bíblia diz? A minha Bíblia diz que eu tenho que fazer todas essas coisas como se estivesse fazendo ao Senhor. Aliás, fazendo para o Senhor. Irmãos, eu me lembro que uma vez, eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, né? E eu me lembro que uma vez, era naquela época, tem gente que nunca vai saber o que é isso, datilógrafo, ninguém sabe o que é isso. Mas, Senira, você não conta, né, irmã Senira? Irmã Senira, você não conta. Quem se lembra da datilografia aqui? Tem uns irmãos ali fazendo assim, entregando a idade, né? Datilografia, né? Hoje, para mim, é difícil computador, mas na época da datilografia era 500 toques por minuto. Né? Mas eu me lembro que o gerente lá, o chefe, falou assim, estou precisando de uma pessoa aqui assim, mas tem que ser crente, igual você. Tem que, hoje, irmãos, hoje a primeira coisa, qual é a sua religião? Não pode não, né? Não pode. Mas vai dar um jeito de saber. É crente? Esse não vai vender uma peça, vai orar o dia inteiro. Não vai produzir nada, vai orar o dia inteiro. Nós temos que nos destacar no trabalho. Aonde estão os crentes na política para se destacarem? Aonde estão os crentes na política para se destacarem? Dizer, aquele ali é de honra. Aquela ali é de honra. Aquele ali tem caráter. A Bíblia diz que o homem que vai entrar, que vai subir ao Monte Santo de Deus, é aquele que não aceita suborno, nem oprime o humilde. Senhor, quem entrará no teu santuário para te adorar? Os de mão limpa, os de coração puro, que não é enganoso, que não é vaidoso, que não usa de suborno. Aonde estão os políticos? Os crentes precisam entrar na política, gente. Os crentes, os cristãos evangélicos e católicos precisam entrar na política para se destacarem. Aonde estão? Depois não adianta reclamar, gente. E o diabo entrou na prefeitura, porque nós deixamos. Quem deixou foi a gente. Agora não adianta reclamar que o diabo entrou lá e que vão ser 4 anos de problema. Mas você que deixou, eu que deixei, o outro lá que deixou, o outro lá que deixou, o outro lá que deixou. Oh. Sétimo. É isso não? Isso, sabia. Vocês. 6. Quem é que vai se destacar? São aqueles, irmãos, que conhecem o currículo de Deus, a identidade de Deus, e não se deixa levar por nenhum outro Deus. Quando Deus aparece a Moisés, ele diz, olha, minha identidade é essa, esse é meu currículo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, teus pais. Em outras palavras, Deus está dizendo, a minha identidade é essa, fidelidade, lealdade, Deus de promessa, Deus em quem você pode confiar. Eu sou o Deus que falou com Abraão, e Abraão creu e confiou. Eu sou o Deus que falou com Isaac, e Isaac creu e confiou. Eu sou o Deus de Jacó, que foi transformado, se deixou transformar pelo meu poder, que receberam a promessa, que morreram na fé, que morreram na promessa. É preciso que você entenda, querido, você e eu não podemos duvidar mais de Deus. Você e eu não podemos mais, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai fazer? Não, Ele está te ouvindo. Não, Ele vai fazer. Não é porque eu mereço, é porque Ele é fiel, é porque Ele é justo, é porque Ele é misericordioso, é porque Ele é gracioso.
Então eu não tenho mais que questionar. Eu tenho que saber que Ele me ama. Você tem que saber que Ele te ama. Oh, aleluia. Ainda que as nuvens estejam escuras sobre a tua cabeça, acima delas há um sol brilhando, e você está passando um momento debaixo de nuvens negras, mas você sabe que há um sol que está brilhando, que nunca se apaga, um sol que está lá, acima das nuvens. Olha para mim, irmãos, acima do teu problema, há um Deus que governa, há um Deus que está no trono, há um Deus que não muda, há um Deus que não muda, aleluia. Você e eu não podemos mais duvidar de Deus. 7, são os que vão se destacar, são aqueles que andam no temor. Diga comigo, temor. A palavra diz no verso 6, a palavra diz na última parte do verso, deixa-me ver aqui, verso 6, diz que Moisés cobriu o rosto, por quê? Temeu. Repita essa palavra, temor. Repita mais uma vez. Temor. Repita mais uma vez. Mais uma vez. Irmãos, nós estamos achando que Deus é um Deus de graça e que nós não precisamos temer mais. Não, temor. O temor precisa ser restaurado. Quem é que vai se destacar? O pastor que tem temor, o homem de Deus que tem temor, o diácono que tem temor, o jovem que tem temor. Temer a Deus. Ou seja, o que é isso? O que é temer a Deus? Ah, pastor, é uma reverência. É, mas temer a Deus é o seguinte: eu não vou fazer isso, não vou falar aquilo, não vou agir dessa maneira, porque Deus não gosta. Sabe quando você ensina para as crianças a escola dominical? Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, no que pega. Cuidado, olhinho, no que vê. O que é que você está ensinando para as crianças? Temor. Temor. Quer dizer que a gente ensina para as crianças e a gente? Temor. Fala com o irmão, precisamos ter temor. Quem tem temor de Deus não precisa ser vigiado. Não precisa de alguém tomar ali vigiando para ver se ele vai cair ou não. Não precisa. Quem tem temor, quem tem temor pode até ter uma fraqueza, ter um momento de fraqueza, mas ele vai aos pés de Jesus. Ele diz, Davi, irmãos, pecou. Davi pecou, mas Davi tinha tanto temor, que ele disse, Senhor, não retires teu espírito de mim, restitui-me a alegria da tua salvação, apenas eu pequei. O que é isso, gente? Temor. Oito, faltam só 12. 8. Aqueles que vão se destacar e que estão se destacando são os que sabem que por trás das circunstâncias Deus está agindo para realizar seu plano de vitória. Acho que vocês não estão entusiasmados. Eu vou parar a pregação, porque vocês não estão entusiasmados. Hoje tem jogo, não? É porque o Flamengo foi desclassificado, que vocês estão assim? Olha o que diz o verso 7 e 9. Disse ainda Jeová, certamente vi a aflição do meu povo. Diga, Deus está vendo a minha aflição. Deus está vendo a minha aflição. Que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor. Diga, Deus está ouvindo minha oração. Conheço os seus sofrimentos. Diga, Deus conhece o meu sofrimento.
E aí o verso 8 diz, é por isso, porque eu estou vendo a aflição do meu povo, porque eu estou vendo o clamor, estou escutando o clamor, estou vendo seus sofrimentos, eu desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra de morte, de sofrimento, de escravidão, a uma terra de vitória, de bênçãos, a uma terra que mana leite e mel, porque o clamor, verso 9, o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Quem é que vai se destacar? É aqueles que sabem que na circunstância divina é difícil, há um Deus que está trabalhando, há um Deus que está agindo, aleluia. Eu tenho recebido testemunhos, gente, nós temos recebido testemunhos, como Deus tem agido nessa pandemia, como Deus tem agido na vida financeira, como Deus tem aberto portas, como Deus tem dado mimos, Deus tem honrado a fé de muita gente, Deus tem feito coisas grandiosas no nosso meio. Por quê? Porque em meio às situações difíceis, há um Deus que está trabalhando, há um Deus que está por trás de todas as nossas aflições, circunstâncias difíceis, Ele está agindo, Ele está desenvolvendo o seu plano de vitória na nossa vida. Irmão, Deus está vendo a tua aflição, Ele ouve a tua oração, e olha o que diz o texto, Ele desceu para te livrar. Ele não mandou um anjo, Ele desceu, quando se fez carne. 9, os irmãos que vão se destacar são aqueles que aceitam o ID de Deus, a comissão de Deus, para agir como instrumento nas mãos de Deus. Verso 10 diz que o Senhor enviou Moisés e o Senhor disse, vai. Você aceita isso? Você aceita o desafio de Deus para a sua vida? Você aceita se levantar e recomeçar? Você aceita Deus restaurar seus dons, seus talentos? Você aceita? Você que parou, você que disse estou cansado, você que disse já fiz muito, você aceita? Deus está te chamando, Deus está te levantando. Quem é que vai se destacar? É aquele que diz assim, nada me para na obra de Deus, nada me detém na obra de Deus, nada me impede da obra de Deus. Esses serão destacados. 10º, são os que não estão enganados consigo mesmos. Essa aqui é importante. Quem são as pessoas que vão se destacar? São aquelas que não estão enganadas com elas mesmas, pois elas vão querer se descobrir para serem tratadas. Alô? Glória a Deus. Então disse Moisés, verso 11, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Irmãos, essa é uma das perguntas mais importantes que nós temos que fazer. Quem sou eu? Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que a gente é muita coisa. A gente é alguma coisa. Aí Moisés, gente. Não é o Paulinho Coelho Pereirinha, não. É o grande Moisés que tirou Israel. Quem sou eu? Irmão, quem é? Você tem que se perguntar. Quem eu sou? Sou filho de Deus? Sou crente de verdade? Estou usando máscara? Máscara não é essa aí que você está usando, mas estou usando máscara, pele de ovelha. Quem sou eu? Sou fiel, sou sincero, sou crente, sou verdadeiro. Quem sou eu? Porque quando e eu disse aqui outro dia, que uma das bênçãos de termos uma consciência é a de podermos usá-la para nos autoavaliarmos. Foi para isso que Deus nos deu uma consciência, que é para a gente olhar para a gente mesmo e dizer, isso está certo, isso está errado, e o que está certo, eu vou manter, o que está errado, eu vou ter que arrancar da minha vida. Então a gente tem que estar sempre se autoavaliando como esposo, como pai, como obreiro, como crente, como filho, como funcionário, como patrão, como cidadão.
Se você não se autoavalia, se você não descobre quem é você, então eu preciso de uma terapia, preciso de um psicólogo, eu preciso fazer uma terapia para descobrir quem eu sou. Não, a Bíblia já diz, você é pecador. Nós somos pecadores, somos vasos de barro. Precisamos ser tratados por Deus. Se a gente não faz isso, gente, nós vamos nos acostumar com os nossos erros. E sabe qual vai ser a pior palavra que um crente pode falar? Eu sou assim mesmo. Essa é a pior frase que um crente pode falar. Porque quando ele diz eu sou assim mesmo, ele está dizendo nem Deus me muda. Vocês estão me intimidando, mas não vão me intimidar não. O sangue de Jesus tem poder. Está amarrado em nome de Jesus. Vocês não vão me intimidar. Então nunca diga eu sou assim mesmo. Diga Deus está me mudando, Deus está me transformando. Olha, eu sou um peste, mas Deus vai me mudar. Ele vai me transformar. Quantos querem ser tratados? Quem sou eu? Irmãos, essa é a palavra que todo crente tem que fazer. Quem sou eu diante de ti, Senhor? Meu Deus, minha hora acabou. Quem sou eu diante de ti, Senhor? Quem sou eu? Como eu estou, Senhor? Olha as áreas da minha vida. A oração do salmista cabe muito nesse momento. Sonda-me, ó Deus. Conhece-me. Vê se tem algo dentro de mim que precisa ser tratado. Me mostra para que eu seja tratado. Então, irmãos, tem cada carne de pescoço se achando bom, se achando alguma coisa. E aí a gente olha muito o erro do outro, né? A gente olha muito o que o outro tem que mudar. E aí a gente fica, você precisa mudar nisso. E o cara vai murchando e ele vai... Porque a hora que ele se levantar, ele vai assim, e você precisa disso. Então me dá tua mão, vamos para a cruz, vamos para os pés do Senhor, vamos entrar na terapia do Espírito Santo, da palavra, porque eu e você precisamos ser tratados por Deus. Outra pergunta importante. Outra pergunta importante para quem quer se destacar: quem és tu? Moisés diz: quem sou eu? Depois ele diz: quando eu chegar lá e eles falarem quem é o Deus que me enviou, Senhor, quem és tu? E o Senhor fala: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. É muito importante, irmã Senira, que a gente se conheça, peça a Deus para revelar as áreas obscuras da nossa vida que nós não conseguimos enxergar, mas também é muito importante perguntar a Deus: Deus, quem és tu? Quem é o Deus que eu estou servindo? E a resposta de Deus foi: você vai dizer para eles que eu sou, te enviou. Ou seja, eu sou tudo que o povo precisa, eu sou tudo que você precisa. Jeová Jirê, eu sou o seu provedor. Jeová Nissi, eu sou a tua bandeira, a tua vitória na guerra. Jeová Shalom, eu sou a tua paz. Jeová Tsidkenu, eu sou a tua justiça. Rafá, eu sou a tua cura. Jeová Roi, o teu pastor. Sabaote, o Senhor da tua guerra. Makadesh, o Deus que te santifica. Elohim, teu Deus forte. É o Elion, Deus Altíssimo, é o Shaddai Todo-Poderoso. É Olã, o Deus Eterno. El Gibor, o Deus Poderoso, poderoso guerreiro Adonai, o teu mestre. Então, se eu preciso de libertação, Ele é a minha libertação. Se eu preciso de sabedoria, Ele é a minha sabedoria. Se eu preciso de paz, Ele é a minha paz. Se eu preciso de cura, Ele é a minha cura. Se eu preciso tratar os complexos, Ele é o meu médico, é o médico da minha alma, é o médico do meu corpo. Se eu não quero ir para o inferno, Ele é o meu caminho, Ele é a minha verdade, Ele é a minha vida. Se eu quero ser feliz, eu não preciso tomar todas, eu preciso apenas ter Ele. Ele é a minha felicidade. Satisfação é ter a Cristo no coração. Quantos se lembram dessa canção?
satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer mais visto. Eu já esqueci o resto. Que alegria, satisfação sem fim. Se você não estiver satisfeito, se Cristo não te satisfizer, você vai voltar para a droga, você vai voltar para o braço da amante, você vai voltar para a bebedeira, para a cachaceira, você vai voltar para o pecado, porque se Cristo não te satisfaz, mais nada vai te satisfazer. Ele é o pão que desceu do céu. Quem se alimenta dele não tem fome. Ele é a água da vida. Quem bebe dele jamais terá sede. Aleluia, aleluia. Cristo é tudo para nós. Esta manhã exaltamos seu nome, louvamos seu nome. Cristo é tudo para nós. Há um canto que diz assim, há um corinho que diz assim: Cristo é tudo para mim. Quem sabe? Pessoal da Bleia. Tudo para mim, Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Vamos, irmão, vem tocar. Sabe não? Vamos ficar de pé. Ele é tudo para mim. Mais uma vez. Ele é. Os homens me ajudam que eu te levo. Tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito. Se você quer entregar tua vida a Jesus, lá na sua casa, onde você estiver, Deus está contigo. Ele é tudo para mim. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de carro, eu preciso de trabalho, eu preciso de saúde, tudo isso eu preciso. Mas acima de tudo isso, eu preciso de Cristo. Cristo como o meu Salvador. Então, se você quer entregar sua vida a Jesus, aí na sua casa, onde você estiver, levante a sua mão, diga: Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, eu quero colocar minha vida nas tuas mãos, eu quero ser destacado por ti, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade na minha vida. Sou pecador, como todo mundo é, mas hoje eu aceito o teu perdão, eu aceito a tua salvação, eu aceito o que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu recebo paz, eu recebo alegria, eu recebo certeza da vida eterna. Em nome de Jesus, entrega a tua vida ao Senhor agora. Você pode entrar no link, no site da igreja e colocar ali a tua decisão, o teu nome, e nós estaremos orando por você. Senhor, nós te damos graças por esta manhã. Obrigado por esse banquete, obrigado pela tua palavra, pelos louvores que nos edificaram. Obrigado pela tua palavra que nos despertou. Obrigado por cada irmão que está aqui, os que estão em casa, os que estão participando através da internet. Mas, Senhor, estamos terminando o ano, estamos na última ceia deste ano. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Continue nos guardando, Senhor, até o final. Nos dê uma semana de bênçãos, de vitórias. Nos guarda onde nós estivermos, Senhor. Guarda o teu povo, visita os corações. Assim, Pai, nós te agradecemos por mais esta ceia e te glorificamos, em nome de Jesus. E para terminar, irmãos, declaramos: e agora que o grande amor de Deus, a graça excelsa de Cristo Jesus, nosso Senhor, a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo, estejam sobre nós, povo de Deus aqui, sobre a igreja amada espalhada por toda a face da terra, hoje, queridos irmãos, e para sempre. Amém. Olha, primeiro, nós não podemos te abraçar, mas saiba que nós te amamos, ok? Segundo,
Quarta-feira espero você, tem um cafezinho aqui do lado se você quiser. Põe o álcool gel, use a máscara. Deus abençoe, tenha um bom almoço. Os irmãos que nos visitaram, sejam bem-vindos, saiam daqui abençoados com a palavra de Deus. Tenham um bom almoço, uma boa semana. Nós amamos vocês. Tchau.